do tema Quem semeia, colherá. E informações nós vamos encontrar então no livro Nosso Lar, capítulo 40, de André Luiz. E no nosso evangelho, parábola do semeador. Eu vou ler pulando muitos trechos do capítulo, mas se não ler não fica inteligível. Eu tentei fazer um resumo, mas não fica inteligível. Então eu vou pedir licença para ler, porque é uma lição muito rica, a lição de número 40 do livro Nosso Lar. André Luiz diz assim, o tema é Quem semeia, colherá. Depois que André Luiz, ele já tinha sido acolhido no Nosso Lar, já tinha passado pelo tratamento, né? Ele já estava sendo apresentado à cidade, cada lugar, cada trabalho que ali tinha, alguma coisa ele não conseguia entender, porque uma grande atração por querer conhecer o setor aonde ficava internado as mulheres, porque as mulheres ficavam num lugar e os homens no outro quando eram recolhidos. E ele não conseguia entender. E para conseguir, então, ele foi conversar com a Narcisa, que é uma instrutora. E ela diz assim para ele, André, quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Porque ele não estava entendendo, ela acalmou ele. Aí nisso ela chama Nemésia, que é a enfermeira responsável pelo setor, para acompanhar André Luiz. Então, eles chegam ali no setor das mulheres, gente, eu estou pulando trechos, tá? E André diz assim, filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes, acolá angustiosas exclamações. Pulando, André e Nemésia chegam então, depois de percorrer, chegam ao pavilhão 7. Localizava-se ali no pavilhão 7 algumas dezenas de mulheres em leitos separados um a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência original, velhice que parecia prematura, tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um sorriso com um misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos, memória inquieta, coração oprimido. Em poucos instantes localizei-a no meu longo passado. Era Elisa. E aí então, nesse instante, André se recorda que quando muito jovem ainda, jovenzinho, ainda morando com os pais, um dia uma vizinha traz até ali uma moça para auxiliar a mãe nos trabalhos domésticos. E assim Elisa chega à casa para auxiliar a mãe. De início, tudo normal, mas os dois jovens começaram a se envolver. E começaram a ter um relacionamento íntimo. E ele diz aqui para a gente, era realmente um relacionamento de patrão com a empregada. E o que encanta em André Luiz é a sua humildade, né? Ele nos fala realmente aquilo que somos. E aí ele diz assim, que ele foi procurado por sua mãe, e ela lhe disse, para com isso não vai dar certo, isso não está certo, não é bom isso, você pode estragar a vida da moça. Mas jovens, e aí aconteceu que ela trabalhou ali por algum tempo, e depois um dia ela saiu daquela casa, saiu ou foi dispensada, né?
E André nunca mais teve notícia dela quando encarnado aqui na terra. E aí ele continua assim: à minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Por onde viver a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vem essa criatura? Pergunta ele. Nemésia diz a ele: calma, André, porque ele começou a ficar angustiado. Será que é para ela chegar e ser recolhida em nosso lar, naquela situação? Será que ele tinha culpa? Será que tinha a ver com aquele início? Será que ele era responsável por ter se envolvido com uma menina tão jovem? E ele entrou em conflito. E Nemésia diz assim para ele: entretanto, se o Senhor permitiu que a reencontrasse agora, é que já o considere em condições de resgatar a sua dívida. Aí ele entendeu que ele tinha dívida sim para com ela. Vendo a minha indecisão, diz André, e aí Nemésia diz: não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem e do mal que semeamos. Quem semeia, colhe, né? Os frutos do mal que semeamos. Essa afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais. Bem-aventurados os devedores que já têm condições de acertarem as suas dívidas. Vamos, mas não se deixe conhecer por ela por enquanto. Faça-o depois de ajudá-la. Isso não será difícil, pelo fato de continuar ela ainda com uma cegueira quase que completa, temporária. Aproximamo-nos então, diz André. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-me, dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que havia sido recolhida ali, na enfermaria de nosso lar. André cita aqui que ele ficou muito perturbado, né? Depois ele diz assim, ele se aproxima dela e diz assim: e a sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito na sua vida, não é? E Elisa diz assim: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivâneas, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar muito pobre, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Estava ela falando do lar de André Luiz. Esse negociante, diz ela, tinha um filho tão jovem quanto eu. E depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação da minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas que não consigo comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material, e em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo físico. Errei muito, em terrível desespero, mas um dia, tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa bendita de consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, André diz assim: e ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar o meu nome e o nome dos meus pais. E você o odeia? Perguntou ele.
Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu maior sofrimento, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser dividida. Não devo, pois, recriminar a ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me, diz André. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, falei. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo daqui para frente. É sua voz, disse Elisa. Parece a voz dele. Pois bem, continuou André, até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será daqui para frente a minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso pairava. Como lhe sou grata, diz ela. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Jesus os abençoe. Pensando nessas palavras de André, que nos conta com toda a humildade, com toda a franqueza, né? Nós nos lembramos da parábola do semeador. Creio que todos aqui conheçam a parábola do semeador, pois que é uma das mais belas, uma verdadeira poesia. Na parábola do semeador, quando é explicado a parábola, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no livro Parábolas e Ensinos de Caibar Schutel ou de tantos outros, nos fala da semente como o Evangelho de Jesus, como os ensinamentos do Cristo. E ali coloca assim, tem pessoas que ouvem acerca do Evangelho, mas ouvem e logo em seguida esquece, como aquela sementinha que caiu lá na estrada e os passarinhos comeram. Tem o outro que ouve, se encanta, mas de repente, no primeiro problema, na primeira dificuldade, ele desiste daquilo. É como a semente que caiu na beira da estrada, que não tinha terra, quando veio o sol a queimou. Depois dizem assim, que ainda tem aqueles que conhecem sim o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, mas se deixam levar pelos prazeres do mundo, pela riqueza, né? Pela vida feliz do mundo. E aí trocam os prazeres do mundo pelo Evangelho. É como a semente que caiu no espinheiro. E aí tem a semente boa, aquela semente que nasceu em terra boa, que deu frutos. E aí então, poderíamos dizer que essa semente é aquele que conheceu o Evangelho, que conheceu os ensinamentos do Cristo e entendeu, e ouviu, e aceitou, e se consola e se conforta com os ensinamentos do Cristo. Em resumo, nós, que aqui nos encontramos. Lendo rapidamente, para quem não se lembra muito bem da parábola, vou ler rapidinho, que o nosso tempo é curto. Diz assim, é uma verdadeira poesia. Parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, Jesus não tinha casa, então era a casa de Pedro. Assentou-se à borda do mar e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira, e ele lhes falou muitas coisas, entre elas essa parábola. Eis aí
que saiu o que semeia semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto à estrada, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol se queimou, e porque não tinha raiz se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e eles a afogaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1. O que tiver ouvidos de ouvir, ouça. Está registrado em Mateus, capítulo 13, de 1 a 9. E com essa belíssima parábola do semeador, esse belíssimo ensinamento, nós poderíamos interpretar de duas outras formas. Tem 1000 formas, porque as parábolas são para isso, né? Para interpretarmos e trazermos para a nossa vida, para o nosso entendimento. Poderíamos pensar da seguinte maneira: a semente que caiu na estrada são aqueles erros que nós cometemos lá, como André, lá na juventude. Já nem nos lembramos mais, ou então, aquilo ficou no nosso passado, nem demos importância, né? A semente que caiu no pedregulho, poderíamos comparar conosco com aqueles erros que cometemos na nossa vida, mesmo quando mais jovens, mas a gente lembra de vez em quando, nós falamos, deixa para lá, também não tem tanta importância assim não, né? A semente que caiu no espinho, poderíamos comparar com as nossas ações, com os nossos erros que cometemos e que nos incomoda, e que nos faz mal, e que a gente gostaria muito de não ter cometido aquele ato, de não ter feito aquela coisa, de não ter dito aquela palavra. E aquilo está sempre retornando à nossa vida. Enfim, a semente que caiu em terra boa, poderíamos comparar com as nossas boas ações, porque nós fazemos muita coisa boa. Nós já aprendemos muito. Aquela pessoa que nós auxiliamos, o prato de comida que demos, as horas que dedicamos a auxiliar no trabalho da casa, num trabalho a um irmão necessitado, junto da nossa família, não importa. Uma prece, uma oração, todo o bem que fizemos. Poderíamos interpretar assim, mas também poderíamos interpretar de uma outra maneira. Todos nós somos semeadores. Todos. Nós estamos semeando 24 horas por dia sementes, por pensamentos, por palavras e por atos. Nós, como semeadores que somos, temos muito a refletir o que estamos fazendo com as sementes e que tipo de semente estamos espalhando pelo mundo. Então, poderíamos pensar assim. Quando nós falamos, estamos espalhando sementes. O que eu ando falando ultimamente? Sobre o que eu ando falando? Que tom de voz eu estou usando para falar com as outras pessoas? Eu estou falando coisas mais negativas ou positivas? Eu estou mais auxiliando com as minhas palavras ou prejudicando? De que maneira eu estou semeando as palavras que estão saindo da minha boca, que são sementes? Porque com uma palavra, com uma frase, nós podemos fazer renascer em uma pessoa a esperança, a coragem, a fé, reavivar a vontade de viver de alguém. Mas nós também podemos matar. Nós não matamos só o corpo físico. Com palavras, nós podemos matar a esperança de alguém.
Nós podemos matar a coragem de alguém. Nós podemos matar a fé de alguém. Nós podemos prejudicar muito alguém. Então, temos que refletir muito, porque são sementes que naquele momento a gente semeia, mas o resultado, André foi descobrir lá no plano espiritual. Que tipo de semente eu estou espalhando com as minhas palavras? Aí poderíamos então agora pensar nos atos. Como está sendo a minha atitude? Eu estou me comportando no lar, no trabalho, no trânsito, na rua, na vizinhança, na sociedade? Como eu acredito, como que eu prego, como que eu falo? Como está sendo a minha atitude? Poderíamos até refletir. Eu estou agindo, eu estou sendo paciente, tolerante com as pessoas. No trânsito, eu mantenho a calma? Quando eu estou ali, alguém passa, está errado, me corta pela direita, quase provoca um acidente, ainda fala alguma coisa. Eu mantenho a tranquilidade, o equilíbrio, eu revido. Quando estamos no semáforo, tem 4 carros na nossa frente. O semáforo abre, o de trás começa a buzinar, não é assim, gente? Será que eu me irrito? Será que eu me estresso? Será que eu faço um sinal para ele? Espera aí, né? Tem 4 ainda lá, tá vendo? Ou será que eu deixa? É alguém em desequilíbrio, é alguém doente, é alguém precisando de ajuda. E no meu trabalho, como eu me comporto no meu trabalho? Eu estou sendo digna do salário que eu recebo? Eu estou dando o meu melhor no meu trabalho? Eu estou me dedicando, auxiliando aquele chefe, aquele dono da empresa, a levar o seu negócio adiante para que eu esteja empregada? Eu estou espalhando harmonia no meu ambiente de trabalho ou fofoca, ou intriga, ou inveja? E no meu lar? Gente, vamos falar sério, né? Eu sei que tem muitos aqui que estão num lar extremamente feliz entre amigos, mas alguns de nós estamos vivendo em um lar justamente com desafetos do passado. É aquela mãe complicada, que invoca com tudo, nunca nada tá bom e reclama de tudo. É aquele pai autoritário, aquele pai que manda, que é um ditador. É aquele filho que é um problema, que nós criamos com todo o amor do mundo. Demos o melhor que podíamos e hoje nós não conseguimos reconhecer naquela criatura o nosso filho, que não nos respeita, que nos faz chorar. O lar abençoado, mas o cadinho difícil para alguns de nós, né? Aquela paciência que temos que ter 24 horas por dia, todos os dias, com alguém. Quem é aquela pessoa lá? O que eu fiz para ela no meu passado? Por que hoje ela está agindo assim? E ela não tem o entendimento que eu tenho. Como eu estou espalhando as sementes do meu comportamento e do meu ato? Depois, então, vem o pensamento, né? Nós semeamos, então, por palavras, por atitudes e por pensamentos. Agora, o nosso pensamento, a gente tem controle sobre ele, gente? É um cavalo indomável. A gente tem que estar toda hora puxando a rédea dele, porque senão ele vai embora. Ele vai para onde a gente não quer. Então, olha que interessante. Em mensagens de Emmanuel e do próprio André Luiz, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, eles nos dizem assim nas mensagens, abre aspas, que muitos dos nossos pensamentos são monólogos, conversas com outras pessoas da mesma faixa vibratória de pensamento ou com espíritos. Não tem hora que a gente começa a pensar alguma coisa
e parece que a gente está conversando, é porque eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, porque a hora que eu encontrar eu vou fazer isso, não, porque eu devo... A gente começa a conversar sozinho. E geralmente não é coisa boa quando é assim, né? A gente fica assim, mas a hora que eu ver, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo outro. E olha aqui o que Emmanuel e o André Luiz nos falam. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos em uma conversa com quem está na mesma faixa vibratória de pensamento em qualquer lugar do mundo encarnado, entramos em sintonia. Ou com os desencarnados, nós estamos rodeados por uma nuvem de desencarnados, não é? Paulo dizia, estamos rodeados por uma nuvem de espíritos, de testemunha. E muitas vezes estamos dialogando sem o saber. Olha que interessante isso daqui. Espíritos esses que nos fazem perguntas mentalmente para avaliar o nosso estado mental e ajudarmos se os nossos pensamentos forem bons. Estamos pensando, eu gostaria de ajudar tal família, eu preciso ajudar tal, fazer tal coisa, eu preciso arrecadar dinheiro para doar tal coisa, eu preciso fazer uma prece para alguém que está doente. Eles conversam conosco mentalmente para nos auxiliar. Ou os outros que não são evoluídos conversam conosco mentalmente para fins obsessivos. Isso quem está dizendo é Emmanuel e André Luiz. Nosso pensamento envia e recebe mensagens. É um receptor e um transmissor ao mesmo tempo. Os nossos pensamentos são ondas, igual de um rádio, igual de uma televisão. A gente muda ali e sintoniza. Nós nos sintonizamos com os outros através da nossa vibração. Estamos sempre conversando, sem o perceber. Olha que coisa interessante. Quando eu li isso, eu nunca tinha pensado nisso. Estamos sempre conversando sem o perceber. Principalmente quando estamos mais distraídos, ou muito magoados, ou muito chateados. Segundo Herculano Pires, no livro Mediunidade, pegando um trecho, abrindo aspas, Herculano Pires nos diz o seguinte: um obsessor se aproxima de nós e sugere mentalmente o nome ou a figura de uma pessoa. Está ali ele. Aí, de repente, nós pensamos em alguém. Mas é aquela pessoa que me fez alguma coisa, aquela pessoa que eu não gosto, coisa não está muito boa com ela. E ele continua. E nós, diz Herculano, começamos então a pensar nessa pessoa, nas informações que possuímos dela. Aí a gente começa, mas ela é muito chata, mas ela foi muito mal educada. Mas ela não merece confiança. Estamos passando informações com a nossa ideia. O obsessor insiste e nós, sem percebermos, vamos lhe dando a ficha da pessoa ou as nossas opiniões sobre ela. É tudo o que ele quer. Porque os espíritos superiores têm acesso a todas as informações, mas os inferiores não. Eles são iguaizinhos a nós. Eu fico assim, escuta, você escutou falar tal coisa assim? Não, você não sabe? Então eu já vou no outro. Eu quero saber, eu quero informação. E eles também não têm acesso a tudo. Então, a nossa mente eles usam para se informar a respeito do outro. Ajudamos o obsessor sem saber. Olha o que nos diz Herculano. De outras vezes, ele pretende saber qual é a nossa posição em determinado caso de descontentamento a respeito de um amigo. Vamos supor que eu tive um probleminha com alguém aqui no centro. Estou lá, muito chateada, muito magoada. E ele está doido para criar uma intriga aqui, para criar uma desunião. Aí ele fica querendo saber, ele fica querendo informação do que é que aconteceu. O que aconteceu com ela que está chateada com a outra? O que a outra fez? E começa a nos fazer perguntas mentais para depois poder criar a intriga, espalhar a desarmonia, né?
nós a revelamos e ele passa a envolver-nos em um processo obsessivo. Aí, aquilo que era um simples desentendimento, nós já começamos a partir para a mágoa, para a raiva, para o ressentimento. Nossa, mas fez só aquilo mesmo? Ah, mas eu não vou perdoar não. E aí a gente vai fazendo aquilo que ele quer. Por isso, nos diz Herculano, Jesus aconselhou, vigiai e orai. Devemos vigiar nossos pensamentos e orar por aqueles que achamos que está em erro. Olha o conselho de Herculano. Se nós estamos muito chateados com alguém, achamos que está muito errado, que não está se comportando, vamos fazer oração por essa pessoa. Porque se agirmos com pensamento diferente, estamos passando informação para quem não deve ter. Que semente, então, estamos plantando com os nossos pensamentos? Que semente? Como que eu ando pensando ultimamente? Como que eu estou passando os meus dias? Enquanto eu estou lá mexendo o arroz, arrumando a cozinha, dirigindo, no que eu estou pensando? Em quem que eu estou pensando? De que maneira eu estou pensando? Que tipo de sentimento eu estou emitindo? Que tipo de informação eu estou passando para quem não deve? Que sementes eu estou plantando com o meu pensamento? Eu tentei procurar no livro, eu não consegui me recordar, mas vocês vão se lembrar, eu tenho certeza. Pode até me ajudar quem lembrar em que livro está, porque eu não consegui achar. Quando André Luiz saiu do nosso lar pela primeira vez, ele estava no espaço, e pela primeira vez ele vinha em missão com um instrutor para uma tarefa aqui na Terra. Então, quando André está lá em cima ainda, eles estão volitando para chegar até a Terra, André vê a nossa Terra. Aí André se encanta. André fala assim, nossa, mas é a Terra. Como a Terra é linda, ela é azul. E encantado com a beleza da Terra, o instrutor diz assim para ele, realmente, o planeta é lindo, mas observe melhor, André. E André fixa o olhar na Terra e vê em torno da Terra aquela camada escura, aquela nuvem escura, aquela coisa viscosa cobrindo todo o planeta. E aí André fala assim, mas como? O que é isso daí? E o instrutor lhe fala, isso, André, é o pensamento da humanidade. O que os homens pensam na Terra emitem vibrações que pairam no ar. Pensamentos de medo, de raiva, de vingança, de ódio. Todo tipo de pensamento negativo. Cria aquela camada escura em torno do nosso lindo planeta azul. E aí nós perguntamos, que tipo de pensamento estou eu emitindo agora, sabendo da informação que André nos passou? Eu estou colaborando para engrossar essa camada, revoltada com o político, revoltada com as coisas que estão acontecendo, brigando com todo mundo. Ou eu estou emitindo pensamentos de fé, de coragem, a certeza de que não estamos abandonados. A Terra não é um barco sem capitão. Jesus está no comando dessa nossa terra. Ele sabe sim o que está acontecendo. E nós precisamos colaborar com a espiritualidade amiga, emitindo pensamentos positivos, para que eles tenham mais facilidades de chegar até nós e colaborar para afinar essa camada, né? E aí termina assim a lição. Nós nos esforçamos muito para manter as aparências nas palavras e nos atos. Aí eu falo assim, não, nossa, aqui eu não posso falar tal coisa. Nossa, gente, se eu falar isso aqui, mas lá na minha casa, mas no trânsito, mas na vizinhança,
Aí eu falo assim, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso, mas lá fora eu faço. Né? Então, nós conseguimos, entre nós encarnados, nos comportarmos quando queremos. Não estou dizendo que aqui ninguém faz isso. Mas se quisermos, nós conseguimos até disfarçar. Conseguimos nos controlar melhor. Mas aí ele diz assim, achamos que o nosso pensamento ninguém vê, mas esse é o mais perigoso. Viu como é perigoso o pensamento, a vibração? Perigosa semente que plantamos com o nosso pensamento. Perigosa semente que plantamos com o nosso pensamento. Podemos prejudicar e muito alguém, fazer muito, e também para nós próprios. Nós somos os primeiros prejudicados. E aí ele termina essa lição assim, né? Qual semente estamos plantando com os nossos pensamentos? Porque quem semeia, colherá. Se não for aqui, agora, nessa vida, vai ser no plano espiritual, como André, que encontrou Elisa lá. Ele já nem se lembrava mais do que tinha acontecido na juventude, ou então nas próximas vidas. E nós, conhecedores dessa bendita doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, nós podemos programar a nossa próxima encarnação, para que seja mais feliz, para que seja com mais saúde, para que seja mais saudável, mais tranquila, para que tenhamos mais paz, menos dificuldades. Então, que Jesus e a espiritualidade amiga protetora dessa casa nos proteja e nos abençoe.